Você já se sentiu ignorado por Jesus? Aquele sentimento que você está falando com Deus e parece que Ele não está te ouvindo? Ou talvez Ele nunca responda? Fique comigo até o final desse vídeo, que eu tenho algo muito importante para falar com você. Diz o texto, em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21, o seguinte: Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram, e uma mulher cananeia desceu as colinas e suplicou: Misericórdia, mestre, filho de Davi! Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou. Mas os discípulos reclamaram: Ela está nos perturbando, atenda-a, por favor, ela vai nos deixar malucos. Jesus continuou a ignorá-la, dizendo: Estou ocupado agora com as ovelhas perdidas de Israel. Então, a mulher ajoelhou-se diante dele e implorou: Mestre, ajuda-me! Ele respondeu: Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida: Entendo, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Jesus disse: Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Eu gosto muito dessa passagem, ela é um tanto quanto intrigante. Ela traz algumas coisas, desperta em nós alguns sentimentos, que a gente fica pensando: poxa, por que Jesus fez isso, né? Por que Jesus ignorou essa mulher? Por que Jesus foi grosso com ela? Por que Jesus fala que não deve tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos? Como se ele estivesse chamando aquela mulher de cachorrinho. Aí, né, num primeiro momento, numa primeira leitura, a gente fica realmente: puxa vida, estranho como Jesus tratou essa mulher. E talvez você se sinta da mesma forma. Pensa aí um pouquinho sobre as orações que você já fez, sobre os clamores que você fez, sobre as vezes que parece que Deus não te respondeu. Quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes você orou e não teve resposta? Quantas vezes você clamou a Deus e a coisa não aconteceu? Parece que ele estava ocupado com outras coisas e não tinha tempo para você, não é verdade? Aí aqui nessa Bíblia de Estudo tem um comentário que eu quero ler aqui, que é muito interessante e traz uma libertação pra gente em relação a esse tema. Diz o seguinte: o evento relatado por Mateus sobre o encontro da mulher cananeia com Jesus é enigmático. Não conseguimos evitar o fato de que nos sentimos confusos por Jesus ter sido tão rude e tão sucinto. Existe um tipo de silêncio que aprofunda as relações. É um silêncio reflexivo. Um silêncio que absorve tudo que é dito pela outra pessoa. A intimidade é despertada em um silêncio assim. Quando experimentei esse silêncio, descobri que fui ouvido, que minhas palavras foram levadas a sério, que recebo atenção como uma pessoa única, uma pessoa importante demais para ser dispensada com uma frase. Vamos dar um pause aqui. Como é interessante a gente pensar sobre isso, né? Quando Jesus está em silêncio ouvindo aquela mulher, ele está realmente ouvindo o que ela está dizendo. Ele está sem responder ela rápido, mas entendendo e absorvendo tudo que ela está falando. Quando ele está em silêncio, não significa necessariamente que ele está te ignorando. Pode significar que ele está te dando tanta atenção como ninguém te dá atenção. Quantas vezes acontece isso nos nossos relacionamentos, não é verdade? A gente tenta conversar com a esposa, com os filhos, e parece que eles não estão ouvindo. Eu passei por uma experiência assim ontem. Eu conversava com um amigo meu e eu tinha lido logo pela manhã esse texto e ouvindo também sobre a questão de estar presente, esse poder do momento que você está vivendo ali. E eu lembro que enquanto ele falava, eu simplesmente parei tudo que eu estava fazendo e estava ali, presente. Não falava nada. Ele falava e eu não falava nada. E ele entendeu que eu estava absorvendo cada uma das palavras que ele estava falando comigo. E depois eu consegui dar uma resposta para ele, que ele se sentiu muito valorizado e entendeu o que estava acontecendo ali. Continuando aqui, é esse tipo de silêncio
que Jesus expressa nesse texto. Há algo desse tipo em todos nós que vamos até Deus pedindo-lhe ajuda. Tal como aquela mulher, todos temos a tendência de buscar a Deus com um pedido urgente de que algo bom aconteça. Mas essa é uma posição fundamentalmente falsa em relação a Deus. Ele não existe para nossa conveniência. Ele não é algo que entra na nossa vida para aliviar as nossas tensões. Ele é o nosso Senhor. Ele é o centro da nossa vida, não a periferia. É Ele que nos diz o que devemos fazer. Nós não dizemos isso a Ele. É Ele que nos examina. Nós não o examinamos. Jesus não respondeu ao primeiro pedido daquela mulher. Ele não o rejeitou. Simplesmente ficou em silêncio. E esse silêncio foi catártico. Purificou a parte egoísta dela. No silêncio, a mulher se aproximou de Jesus e mudou seu pedido para um simples ajuda-me. O silêncio de Deus nos proporciona o contexto ideal para que mudemos a nossa oração. Quando mudamos de posição, revisamos os nossos pedidos. E o que acontece é algo muito mais simples e básico. Ajuda-me. Quantas vezes fazemos orações tão imensas, orações ensaiadas, decoradas, mas na verdade bastaria um simples ajuda-me. Estou aqui diante do Senhor com um pedido. A minha oração é simples. Ajuda-me. Pois eu não consigo resolver sozinho. Pois eu não consigo sem o Senhor. Inicialmente, ficamos perplexos tanto pelo silêncio quanto pela resposta de Cristo. Nenhum dos dois é o que esperamos dele, mas somente porque não o conhecemos muito bem. Quando não o conhecemos muito bem, criamos uma imagem sobre ele que muitas vezes não é real. Nós idealizamos, imaginamos, criamos na nossa mente uma figura de Deus que não é a figura exata de Deus. Mas quanto mais o conhecemos, quanto mais nos relacionamos com ele, mais claro fica, mais evidente fica quem de fato ele é. Quando ele está em silêncio, ele continua ouvindo. Quando ele repreende, continua amando. Ele o ouve agora, enquanto você ora, mesmo que esteja em silêncio. Ele ama você, mesmo que a resposta dele não seja a que você esperava. Ele continua sendo bom. Ele continua te ouvindo e ele continua te amando. E, se com a sua fé você for capaz de tocá-lo, de surpreendê-lo, pode ter certeza que as suas orações serão respondidas. Que aquilo que você tanto busca será concedido por ele e ele fará de tudo para que a sua vida seja extraordinária. Não desista, não pare, avance sempre. Que Deus te abençoe.